veremos um Oshinoko no Murin. Essa obra vai para em sexto lugar na minha lista de próximas leituras. Traz continuação. Amei. Vídeo, parte 2. Primeira vez vendo esse YouTube e não tem aquele fazendo a voz da mulher. Amei teu canal, já estou inscrito. Valeu, Haruki, tamo junto. Esse anime é massa, continue, por favor. Novo inscrito. Arigato! Parte 2 aí, mano. Parou na melhor parte. Vamos pra parte 2 então, rapaz. Vamos pra parte 2. Ele ficou se perguntando na reencarnados. Então ele vê que é verdade, né? Tem outros além dele e da bruxa, né? Que renasceram nesse mundo. Ele dá um soco nele, mas ele desvia. E ele dá um chute nele, né? E vê que o seu olhar, né? Vê que ele está pensando demais. Está hesitando ao atacar ele. Esse cara... Ele está usando QI em seus ataques. Ei, para onde foi aquela atitude arrogante de antes? E ele só metendo soco e chute nele. Ele até vê que ele não é nada incrível, mas mesmo assim, o seu amigo que está vendo a porradaria de longe, né, está meio entediado, né, pois ele se animou à toa, ele estava querendo ver mais. Acho que não tem mais um pouquinho de arrastar aí. O seu tempo acabou. Ele vê que ele está usando artes marciais e pergunta quem são eles exatamente. Mas se ele quiser saber mesmo de tudo, ele precisa desviar do seu contra-ataque primeiro. Vamos lá, ver se você não morre agora. E ele, paradão em meio à fumaça, se pergunta se ele tá bem, né? Porque ele se empolgou demais. Mas realmente ele tava tranquilo sim. Então, agora você vai dizer sobre quem são vocês? Eu de cabelo rosa ficou admirado, né? Pois ele realmente desviou daquilo. Então, ele vê, né, que o nosso protinha não é qualquer um, pois aquilo não poderia acabar tão cedo, né? Acabou a promessa aí, vagabundo. Mas ele realmente quer saber por que ele não respondeu ele ainda. Ele começa a ir pra cima dele, mas se ele realmente está curioso, ele tem que lutar contra ele. Mas meio que o seu amigo chega, né, e segura o seu soco. Mas o Haru ficou parado, mas ele tava preparando um movimento com a sua mão. E aí ele se pergunta o que ele tá querendo com ele, por que ele o parou. Ele lembra, né, pra ele não se esquecer da missão e das ordens do seu mestre. Vem em primeiro lugar. Ele pede até desculpas, né, por desrespeitá-lo, mas eles precisavam testá-lo ele de alguma forma. Mas ele diz para pular as desculpas e responder logo ele. Quem são eles? Eles são o Salgão dos Caçadores, uma organização de reencarnados. E ele quer saber, né, como foi que ele descobriu, né, que ele é um reencarnado. Mas com base, né, nas suas vítimas, né, que disseram, né, que as habilidades em combate vão muito além do que um estudante comum de um ensino médio teria. Aí ele decidiu, né, que valeria a pena checar. Se ele não tivesse reagido à palavra reencarnado, ele teria ido embora. Então eles andam por aí caçando os reencarnados. Mas por que disso? Competição. Eu não entendi o que ele falou. Neste mundo, incluindo o Sagrão dos Caçadores, existem vários reencarnados. Todos eles são fortes e se movem pelas sombras com o intuito de dominar o mundo. E para competir com eles... é necessário encontrarem aliados talentosos para lutarem ao seu lado. Então Haru, né, vê que não tem apenas alguns reencarnados. Se esse era o caso, talvez algum deles também tenham renascido como um bebê. Ele pergunta, né, quantos reencarnados existem por aí e quão grande é essa sua organização. Mas meio que ele não pode dar tantas informações para alguém de fora. A não ser que ele decida ir com eles. Por que eu faria isso? Eu não trabalho para ninguém que é mais fraco do que eu. Caraca, brota, que é isso? E o maluco simplesmente começa a rir, velho. Ele vê que não importa onde ele vá, sempre tem alguns idiotas que não conhecem o lugar deles. Ele parte para cima deles. Antes, né, dele levar ele com eles, ele decide, né, educá-lo um pouco. Ele deve estar morto essa hora. Depois, corta a cena para a nossa gasosa do gelo. Ei, por que fazem estudar tanta porcaria assim todo dia? Memorizar isso, memorizar aquilo, nada disso vai te ajudar a viver. Então, eles te julgam com base no quão bem você memorizou essas coisas. E qual é o ponto disso? Ué, cara, tu não tava metendo surra nos caboclos da agorinha não, mano? É verdade. Ela responde com uma simples resposta, né? Que é assim que eles sobrevivem naquele mundo. Ela se pergunta, né? O que foi com ele? Ele fala para ela não se apavorar, pois existe outros reencarnados além deles. Ela só responde, e eu não tô nem aí. É só isso que você me responde? Eles estão se escondendo nesse mundo. Meu
Mesmo que você descubra, você deve ignorar e ver como se eles não existissem. Que? Como você quer? Isso faz sentido? Você também é uma bruxa. Não me chame disso! Eu só sou apenas uma garota do ensino médio. Cara, que climão agora, hein, mano? Ela diz que ela não é mais a bruxa do gelo que ele conheceu. Agora, ela não passa de uma garota normal. E se qualquer um tentar arruinar a vida deles, ela não vai deixar eles saírem ilesos. E isso inclui ele também. E no dia seguinte, na escola, os alunos estavam sendo alunos, né, conversando. Moleque, que piada horrível, cara. E ele lá sentado, olhando para ela. E ele pensa, né, que quer dizer que ela está satisfeita com essa vida. E seu amigo 4 Olhos vê que ele tá muito distraído de novo. E se pergunta se ele quer escutar um pouco de música junto com ele. E ele fica admirado, né? Música? Ele só está escutando um grupo que ele gosta bastante. E talvez, né, ele possa acabar gostando também. E ele ouvindo lá, né, achando interessante aquela música. Vou cantar aqui pra vocês, ó. O Ademir é ruim cantando, tá? Você era o céu pra mim. Eu nunca te esquecerei um dia sequer. Tudo que você deixou pra trás. Parei, pô, parei. Eu não sei pra cantar não, só pra narrar a vida mesmo. E hoje ele vai conquistar junto, né, o que eles tiveram debaixo do céu azul. Pois eles são o próprio céu. E os caras se reclamando porque toda manhã ele canta essa música aí. E ele se pergunta, né, quem foi que fez aquela música? E rapaziada, quem tava cantando aquela música é essa loira aqui. Gostosa! E o Uran, né, assistindo lá no celular do seu amigo. E o 4 Olhos se pergunta para o Uran se ele achou a música boa. E diz que aquelas são um grupo feminino chamado Fadas. E ele vendo aquele rosto, né, parecia muito familiar. E elas são um grupo muito popular atualmente. E entre elas tá no meio a Ion. Vou chamar ela só de Lourinha, mano, foda-se. E foi ela que escreveu e compôs essa música aí. Pera, você tá dizendo que essa loirinha tá dizendo que ela fez tudo isso sozinha? Mas ele tenta dizer, né, pra ele que ela não é só uma garota. A Lourinha é uma membra chinesa. E ela é extremamente popular. Não só na Coreia, mas também na China. E ele vê, né, que essas letras são com certeza as mesmas que ele falava quando ia para uma batalha na época da Aliança Murim. E se é isso mesmo, então a Lourinha pode ser uma discípula do culto do diabo que estava presente com ele. Nesse caso, isso confirma que outros que ele conhecia, né, reencarnado também. E também no seu culto tinha bastante membros femininos também. Será que ela decidiu se tornar um tipo de animadora para cantar, para poder sobreviver a esse mundo? Certamente que sim. E por algum motivo, ele consegue sentir um pouco de tristeza atrás daquele sorriso. Ele se pergunta para o seu amigo 4 Olhos onde ele pode ir, né, para poder ver essa garota. O 4 Olhos vê que ele gostou realmente dela, mas nesse caso ele precisa ir num concerto ou num evento para poder pegar um autógrafo dela, para poder vê-la pessoalmente. Ele acha aquilo ótimo, então eles vão. Quê? Tipo agora? Mas a gente ainda está na escola. Pode não, pô. Enquanto isso no Salgrão dos Caçadores. Quase saiu. E aqueles carinha que tinham apanhado para o nosso plota estão apanhando de novo aqui. E ele chama eles de bando de inúteis, pois eles não conseguiram nem derrotar um moleque do ensino médio e ainda voltaram com essas caras de bundas ainda. De cabelo rosa, né, diz o que eles deveriam fazer. Ele era alguém muito mais forte do que eles esperavam. E ele puto, né, o de cabelo vermelho, diz que ele tá chamando isso aí de desculpa. Foi mal, rapaziada, eu não sei o nome dos personagens, foi mal. Ainda diz pra eles voltarem de novo se eles não quiserem morrer mais uma vez. E chega esse garotinho dizendo que já é o suficiente. Pra reencarnados como eles, né, a idade não significa nada ali. E provavelmente ele deveria ser alguém importante na sua vida passada. E os caras já ficam com medo do Tampinha, pois o Tampinha é o chefe deles. Esse Tampinha aqui, pô. Esse Tampinha. Brincadeira. E ainda eles têm, né, que encontrar com ele, né, pra saber o seu verdadeiro nível. E começa a levantar os dois lá. E o Tampinha, né, diz que o fato que eles são inúteis não mudou. E por que eles decidiram dificultar as coisas, né, tratando eles como se eles fossem um Zé Ninguém. Eles são só lixo descartável. E ele decide ir lá pessoalmente. E seria problemático deixar alguém do seu calibre passar desse jeito. É melhor ele
prevenir, né, que ele seja o seu inimigo. Enquanto ele tenta persuadi-lo, né, eles têm que adquirir o máximo impossível de informações, que é para eles pegarem o que for necessário para usarem como fraqueza, seja família ou amigos. Ele fala que entendeu. E corta a cena, né, para a bruxa do gelo voltando para sua casa. Ela estava lá pensando, né, do que o Uran disse para ela, né, para não se apavorar, pois tinha outros reencarnados entre eles. Já mostra um pouco do seu passado. Ela estava numa barraca com alguns suprimentos na sua mão e voltou rapidamente para a barraca onde estava sua irmã. E ela vê, né, que ela trouxe aquilo que elas falaram. Ela disse que sim, que ela pegou um pouco de pão e álcool também. Ela decide ir então. E ela se pergunta para sua maninha para onde elas estão indo. Mas ela só precisa seguir ela, pois vai mostrar algo bem incrível. Simplesmente vai mostrar essa caixa aqui, que provavelmente deve ser uma armadilha para poder pegar animaizinhos, né, para poder fazer um ranguinho. Sei lá, pô, só imaginei isso na minha cabeça. Vai que não é isso também, né? Já mostra esse ratinho aqui e alguém pega esse rato. Tá, peguei você. Se ficar bem quentinho não vai sentir nada. E esse velho começa a conjurar uma magia de fogo na sua mão. E por sorte, né, esse ratinho escapou da morte, pois ele viu as suas netas de longe. Ela se pergunta para o seu avô se ele esperou muito por ela. Ela vê, né, que ele deve ter ficado com bastante fome, já que os adultos não estão dividindo tanta comida com elas. Mas o velho diz que está tudo bem. E a nossa pequenita se pergunta de o porquê que o seu vovô está vivendo ali sozinho e também não tem comida. E ele se pergunta quem é essa criança. Ela diz, né, que essa daí é a Suyá, aquela que ela havia contado para ele na última vez. Sim, a Suinhã. É um nome tão bonito. E sobre o motivo dele viver sozinho, tal razão ele vai contar para ela. E se muito tempo atrás ela não tivesse aprendido sobre a magia, será que sua vida teria sido diferente? Não sei. E quando ela estava chegando na entrada da sua casa, ela vê o Tampinha. E ela chama pelo Tampinha, né, perguntando o que ele está fazendo sozinho na frente da casa de outra pessoa. Ele olhando, né, pensava que fosse um garoto. E se pergunta se ela é a irmã mais nova dele. Ela consegue sentir uma aura muito suspeita nele. Ela, muito zangada, diz que não. E começa a conjurar sua magia de gelo. Eu sou a irmã mais velha. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. Ele fica admirado que ela conjurou uma barreira, pois não deveria ser fácil conjurar uma barreira dessa escala tão rápido. Ele vê que eles são um bando de inúteis mesmo, pois disseram, né, que só havia pessoas normais, tirando o nosso Uran, né? Ela já vai perguntando quem é ele e quem foi que deu o direito dele ficar perambulando pela casa dela. Ele diz para se acalmar, né, que ela não precisa ficar tão defensiva desse jeito. E já que ela veio para esse mundo também, né, ela deveria ir com eles. Mas é ela que faz as perguntas ali. Ela vai repetir mais uma vez quem são eles e por que estão atrás deles. E pelo que ele tá vendo, o seu irmão não contou muito pra ela. E já que eles chegaram até ali, né, seria bom eles resolverem qualquer mal entendido, né, conversando pacificamente. E na vida passada dela, né, provavelmente, mas ela só manda ele calar a boca e responder as suas perguntas. E dependendo do que ele responder, ela pode até poupar ele. Ele vê, né, que todo reencarnado é um saco mesmo. E só quando eles percebem a grande diferença de classe, que eles decidem conversar pacificamente. E ela agradece que ele tenha respondido desse jeito aí. E ele quer ver quanto tempo ela vai manter esse nariz empinado. E começa o X1 dos dois. E mostra mais um pouco do passado da nossa bruxinha do gelo. Ela chama seu vovô e sua irmã, né, dizendo que ela conseguiu. Ambos são excepcionais. Seus talentos são excepcionais. Lena possui o espírito de fogo. A Suyá, o espírito do gelo. E para conseguir uma comunhão com os espíritos tão facilmente é realmente impressionante, muito impressionante. Esse velho tá suspeito, hein, mano. E a Suyá, né, dizendo para sua maninha, né, que elas podem se tornar magas também. E a Lena, sua irmã, concorda com ela, que elas podem trabalhar juntos, que elas vão conseguir. Pois se elas se tornarem magas imperiais, nunca mais elas vão passar fome. E a Suyá vai praticar todo santo dia agora.
E ela pergunta para sua maninha, né, se ela se tornar uma maga muito famosa, será que o pai dela e a mãe dela voltarão para procurar ela? Ela pergunta para Suya, né, se ela sente tanta falta deles assim. Ela diz que claro que sim, já que eles são a sua família. Que tristeza. Família. O que você disse? Eu não ouvi. Não foi nada. Vamos praticar. Ele começa a dizer aos servos da luz, escutem o meu chamado, e lança as flechas reluzentes nela. E consegue acertar ela, mas ela diz que é só isso que ele tem. Mas ele diz que está apenas se aquecendo, e lança a lâmina de luz nela. Espírito de gelo, me empreste seu poder. E ela só estende sua mão para frente e consegue defender daquele ataque. Ela vendo lá, né, que essa diferença de classe que ele tava dizendo, sério mesmo, esses ataques michurucas, cadê essa tal diferença de classes que ele tava dizendo para ela? Tá, que seja. É raro encontrar uma maga no seu calibre, então eu tava pensando em pegar leve, porque eu não queria te matar. Mas eu vi que você é uma ameaça, então não vamos mais conversar. E ele começa a fazer alguma coisa. Ele decidiu guiar ela até a sua nova morte. E ela só parada observando ele. E diz que quer ver ele tentar então. E ela começa a congelar aquela aura dele. Mas ele diz que dessa vez aqueles truques não iriam funcionar nele. E diz que aquilo vai acabar agora. E parte para cima dela com tudo. Enfureça-se. Engula tudo em seu caminho. E meio que a irmãzinha dela estava lá do lado de fora e vê que meio que tá nevando. Mas a sua mãe diz que nem está no inverno ainda, pois está muito longe. Como é que tá nevando? E ela vê que realmente está nevando. E só mostra ela paradona e meio que ela congelou o maluco, mano. Congelou o braço do maluco. Não só o braço, né? Congelou o maluco todo. E vai lá, né? Caminhando para perto dele. E começa a subir para cima. E ele se pergunta quem diabos é ela. Mas ela simplesmente só mexe o seu dedinho e corta o braço dele. Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Quebrou o meu braço, velho! Mas ela acredita que foi ela que perguntou primeiro, não foi mesmo? E ela vai dar uma última chance para ele. Conta tudo o que você sabe, senão você vai perder a cabeça em vez do braço. Cê é louco, ela é muito apelona, velho. Todo mundo morreu. Acabou. Dá like! É sério, dá like, por favor.